Oi, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade, né, ao nosso processo, aquilo que a gente vem trabalhando, né, nesses meses, quer dizer, já nesse ano, né, desde o ano, já faz mais de um ano e pouco que a gente vem nesse processo de desenvolvimento, né, da nossa personalidade, do nosso ser, para se preparar, no caso de vocês, para poder cumprir essa missão e essa vocação de ser diáconos. Então, no quinto módulo, nós vamos ver o tema do desenvolver-se. Que aspectos, né, são importantes para a gente se desenvolver e a gente poder, através deles, nos conhecer melhor, nos valorizar mais, nos libertarmos, né, que foi tema que a gente trabalhou também, e o último, no nosso relacionamento com os outros. Então, hoje a gente vai falar, né, de dois temas no módulo 5. O primeiro é como pensamos, sentimos e decidimos. E em base a isso é que a gente vai construir a pessoa que nós queremos ser. Então, se estima que todos os dias nós temos aproximadamente 6.000 pensamentos, né? E a partir deles, nós tomamos decisões que vão nos levando a ser quem nós somos, a sentir o que a gente sente, né? E a gente deve pensar, pá, que cansativo, né? A gente tem 3.000 pensamentos por hora, 50 pensamentos por minuto. Não é? Sumamente cansativo essa vida de pensamentos. 90% desses pensamentos são negativos, repetitivos e que se referem ao passado. Né? E a gente tem que ser consciente disso para a gente poder modificar e começar a pensar mais positivamente. Se meus pensamentos são todos negativos, que vida eu vou ter? Né? Então, a gente pode pensar nisso. Um pensamento positivo, uma atitude positiva pode ser capaz de anular esses pensamentos positivos que vêm na nossa cabeça. Né? E é natural, não se sintam mal se vem pensamentos negativos na cabeça de vocês, porque cada um de nós tem esses pensamentos. Né? Mas esses pensamentos nos limitam a possibilidade de chegar ao futuro que a gente quer, inclusive a cumprir a missão de vocês como diáconos. E nós vamos trabalhar hoje 3 tipos de formas de expressar esses pensamentos. Uma delas é através de afirmações. E as afirmações são aquelas que descrevem o mundo, elas existem. Nós podemos estar de acordo ou não, né? Mas elas descrevem a realidade. E elas podem ser verdadeiras ou falsas. Então, alguém vai ter que comprovar se aquilo que eu estou declarando, aquilo que eu estou afirmando realmente é. Então, as afirmações descrevem o que nós observamos e que somos capazes de ver e que a outra pessoa também é capaz de comprovar. Nesse caso, eu posso fazer um exercício fazendo 5 afirmações aqui. Eu sou brasileira, eu uso óculos, que está aqui do lado, né? Eu uso óculos para ler, unicamente para ler, né? Eu tenho 1,68 m, tenho cabelo liso, tenho cabelo brancos, que eu tampei com a pintura, né? E eu tenho 55 anos. Essas são afirmações que, à medida que vocês me conheçam pessoalmente, vocês vão poder comprovar se isso realmente é uma afirmação correta. Tá? Então, simplesmente afirmações são aquilo que a gente descreve do mundo. Ok? Outra forma de expressar os nossos pensamentos é através dos julgamentos que a gente faz. E aqui o julgamento é uma opinião pessoal, é sempre subjetiva. E são opiniões que a gente faz das outras pessoas, das organizações, do meu grupo da paróquia, da minha própria paróquia, dos padres, dos meus amigos, das coisas, dos fatos e de mim mesmo. Tá? Como nós vimos
A linguagem, nós usamos a linguagem para descrever, né, para uma realidade, mas quando a gente usa a linguagem, a gente cria uma realidade também, né? Porque muitas vezes, em base a esses julgamentos que a gente faz, eu vou criando uma realidade que pode ser boa ou pode ser má, pode ser válida ou pode ser inválida, ela pode ser comprovada ou não, pode me abrir possibilidades ou pode me fechar possibilidades, tanto para mim como para outros, né? E quando a gente faz julgamentos, nós usamos no presente experiências passadas, né? Experiências que já passaram para a gente atuar no futuro. Um exemplo dela seria, nós vamos fazer uma atividade, né, na paróquia. Eu lembro, uma das afirmações, eu lembro que quando eu comecei na paróquia, com o grupo de pós-crisma, a gente queria fazer uma gincana, né? Isso já faz muitos anos. A gente queria fazer um acampamento. E um dos pensamentos naquele momento, não, a juventude, a garotada não se comporta, não vamos fazer um acampamento, e esse foi em base a julgamento. Mas a gente não se deixou levar pelo julgamento. No final, a gente foi, tentou fazer, fez o acampamento, isso foi nos anos 90, mais ou menos, né? Lá no princípio, nos anos 90, e realmente, a gente não ficou no julgamento de acreditar que a juventude era daquela forma e que ia reacionar daquele jeito. E realmente o resultado foi muito bom. Então, uma maneira, né, ou a mesma coisa, não vou fazer certa atividade na paróquia porque as pessoas não vão responder. Se a gente não fizer, se a gente não tentar, a gente não vai saber. E quantas vezes, por esse julgamento, porque a gente julga que o outro vai fazer tal qual, a gente não atua, né? Uma maneira também de emitir um juízo é através das fofocas. Nós já falamos das fofocas no tema do relacionar-se, né? Ou das fake news. Então, eu não vou entrar aqui não vou aprofundar sobre esse tema, mas sempre que a gente emite um juízo sobre alguma coisa, a gente tem que ter certeza se isso é assim ou não, porque a gente não pode limitar a nossa atitude, nossa ação, em base aos julgamentos que não são certos. Tá? Então, e quando a gente faz fofocas, a gente já viu, a dignidade da outra pessoa fica afetada, né? Então, algo que também é importante, a gente faz muitas vezes esses julgamentos, para a gente ter, para saber como a gente vai agir no futuro, né? E diminuir o nível de incerteza, porque a gente não sabe como vai ser. Então, a gente emite, aí vai ser tal... E a gente se prepara. Então, os juízos devem servir para a gente se preparar, para a gente comprovar se é isso mesmo, mas não para fechar possibilidades de algo diferente na nossa vida, né? E a terceira forma de fazer, né, de emitir os nossos pensamentos é através de declarações. Quando eu digo uma declaração, né, eu crio uma nova realidade. Tá? E as declarações, elas são feitas por pessoas que têm autoridade. As declarações. Quando uma pessoa declara que o outro, né, declara, eu declaro vocês marido e mulher. Essa pessoa, se ela não tem autoridade para fazer um casamento, não serviu de nada. Mas se ele for um sacerdote, um juiz de paz, sim, porque ele vai ter essa autoridade para fazer essa declaração, né, para realizar essa ação. Então, existem certas declarações que somente podem fazer, tá, quem tem a autoridade para isso. Tipo, eu não posso chegar na empresa de vocês e dizer, olha, amanhã os seus funcionários vão ter o dia livre, não vão trabalhar. Eu tenho essa autoridade para dizer que os funcionários de vocês não vão trabalhar amanhã? Eu não tenho. Também não posso chegar na minha paróquia e dizer, né, no domingo não tem missa. Eu não tenho essa autoridade. Tá? Então, existem certas declarações
que só podem declarar quem tem autoridade para aquilo. Tá? Esse é o tipo de declarações. Um exemplo também, eu acho que eu falei no tema da minha autoestima, lá quando a gente trabalhou, né? Das declarações que marcou muito a minha vida foi quando a minha professora de redação disse que eu não era boa para escrever. E durante muito tempo eu acreditei. Até hoje, quando eu penso que eu tenho que escrever, eu já venho a esse pensamento limitante. Não, eu não posso. Então, eu venho trabalhando e venho exercitando. É claro, eu sou consciente de que eu não sou uma escritora. Tá? Hoje em dia, tenho muito mais dificuldade para escrever, porque eu misturo o espanhol com o português. Depois de 17 anos morando no Uruguai, é claro que na hora de escrever, o meu pensamento, eu ainda penso muito em espanhol, então, inclusive na hora que eu estou falando. Seguramente vocês, nos vídeos que eu fui fazendo para vocês, vocês notaram várias palavras que eu utilizei do espanhol, e que eu, na hora que eu falei, eu não tive consciência de que isso aconteceu. Então, isso também é importante, a gente ir vendo isso. Ou quando um pai e uma mãe diz para o filho, durante toda a sua adolescência, lá quando ele é criança, né, que ele não serve para nada, que ele é burro, que ele não vai... Ele vai terminar acreditando naquilo e isso vai afetar a autoestima. Então, vocês, quando são pais, vocês têm o poder de fazer certas declarações, porque vocês têm autoridade. Então, cuidem quais são essas declarações que vocês estão fazendo para os seus filhos, né? Então, cuidem lá. Ou mesmo na empresa de vocês, no trabalho de vocês, se vocês têm autoridade para fazer certas declarações, quais são elas? Então, existem algumas declarações que a gente também já viu, algumas delas no tema do relacionamento, que não precisam ter autoridades para ser expressadas. Elas ajudam na dignidade das pessoas, favorecem a nossa relação com elas, e todo ser humano tem o poder de fazer certas declarações com respeito à sua própria vida, né, para poder estabelecer a dignidade dela. A primeira declaração é a do não. Que difícil é dizer não, né? Quantos de vocês já se viu numa situação que vocês queriam dizer não e no final terminaram dizendo sim? Quando a gente é capaz de dizer não, eu não posso, eu não vou fazer, a gente afirma a nossa autonomia como pessoa. E tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de colocar um limite e dizer não. Seja um pai para o seu filho, seja, né, um chefe para o seu funcionário, ou lá na igreja mesmo. Quantas vezes, né, a gente vai e pede, e a gente diz não. A gente diz não. Eu lembro, né, quando eu voltei para Maringá, faz 2 anos e meio, né, eu assumi, me convidaram, né, para assumir o pós-crisma, e depois queriam que eu fosse dar catequese também, para a 7ª fase. E eu tive que dizer não. Eu disse não 2 vezes que me pediram para eu dar catequese também. Por quê? Porque eu achei que eu tinha que priorizar. Primeiro, não tinha nada do pós-crisma na minha paróquia quando eu comecei. Hoje a gente já tem um grupo, eu já tenho mais pessoas que estão trabalhando junto comigo, a gente vem fazendo um trabalho muito legal. Mas, se eu quero priorizar aquele trabalho com os adolescentes, e no caso eu também estou ajudando, assessorando o grupo de jovens que a gente está tentando montar, né? Estou assessorando e acompanhando também os grupos de jovens. Então, a gente tem que priorizar, a gente tem que dizer não, eu não posso assumir todos os cargos livres na minha paróquia, né? E isso não é mal. Você tem que assumir a tua limitação, tá? E poder aprender a dizer não. Outra declaração é a da aceitação, quer dizer, o sim. Esse sai mais fácil, né? E quando a gente diz um sim, nós abrimos portas para possibilidades. Aceitamos um compromisso e isso implica a responsabilidade de cumprir, né? Quando eu digo um sim, porque as pessoas esperam da gente. Uma outra declaração que também é tão difícil de fazer
é a declaração de ignorância, ou seja, eu não sei. Reconhecer nossa ignorância e essa afirmação nos permite continuar aprendendo, né? Nós não temos por que saber tudo, então nós podemos declarar, eu não sei. Eu vou procurar saber, mas eu ainda não sei como é que faz isso, como é que faz aquilo. Então, isso é importante. Outra declaração que a gente já viu lá no tema do relacionar-se é a da gratidão. Reconhecer a contribuição, né, e essa interconexão com os outros e ser agradecidos. E declarar isso. Também outra declaração que nós já vimos é a declaração do perdão, né? Os ressentimentos, as broncas, e essas situações com outras pessoas, enquanto a gente não é capaz de perdoar, a gente vai continuar escravo. Então, para a gente poder se libertar, a gente precisa perdoar. E perdoar implica aceitação e arrependimento também. A outra declaração, né, que a gente viu lá também, é a do amor. Então, quando a gente declara, né, eu te amo, eu gosto de você, a gente começa a estabelecer relações, a gente se conecta com as pessoas e com os sentimentos também. Isso nos acerca, né, nos aproxima das pessoas. Então, algo que é importante aqui, nós não somos o que nos acontece, ou o que nos aconteceu, tá? Por causa da nossa história, senão que nós somos o que nós escolhemos ser. Tá? Então, a gente foi vendo nesse processo todo que a gente deve saber quem eu sou, né? A gente veio fazendo, a gente deve valorizar como eu sou, como nós somos, e estar seguro de como eu quero ser. Tá? Que tem que ver com a nossa aceitação também, a maneira como a gente quer se relacionar com as outras pessoas. E hoje, isso da questão do saber como pensamos, quais são o tipo de afirmações que a gente faz, que declarações, e quando a gente faz declarações, a gente cria realidades, né? A gente cria possibilidades ou a gente fecha possibilidades. Os julgamentos, eles nos, dependendo do julgamento que a gente fizer, ele vai fechar possibilidades, ele vai nos limitar, né? Então, esses pensamentos que nós temos, também de pensar quem nós queremos ser, vocês, né, na profissão que vocês já têm, naquilo que vocês vão descobrindo como seres humanos, nesse processo de se preparar, né, para ver se realmente vão seguir esse caminho, né, de diaconato, esse de se conhecer e ver se realmente a vocação de vocês vai por aí. É todo um processo, e os nossos pensamentos com respeito a isso são fundamentais, eles podem ser limitantes também. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Quantas vezes a gente diz isso para nós mesmos, né? Então, é todo um processo de crescimento. Então, à medida, né, que a gente vai trabalhando todas essas coisas, isso não vai nos ajudar a encontrar a felicidade, a nos relacionar melhor com os outros, a essa realização, né? E é tudo um trabalho interno que a gente deve fazer. E a gente pode perguntar, quem eu quero ser? Quem vocês querem ser? Quais é o tipo de pessoas que vocês querem ser na vida? E eu penso assim, eu quero ser uma pessoa feliz, realizada, né? Um instrumento de Deus, e que um instrumento de Deus que busca crescer a cada dia em liberdade interior. Por quê? Porque muitas vezes eu me comparo com os outros, eu tenho pensamentos limitantes, então eu quero ser mais segura, não quero estar tão preocupada com a aceitação dos outros, né? E poder ser cada vez mais fiel ao meu chamado, né? Ao chamado de realmente, através da educação, poder ajudar a que outras pessoas descubram coisas valiosas para a sua vida. E para isso, eu preciso vencer esses pensamentos limitantes. Estão dentro de mim, não estão fora, estão dentro de mim e que eu alimento.
né? Se eu não dou um basta neles. E eu gostaria de deixar para vocês, né, algumas perguntas de reflexão, para vocês poderem, né, mastigar um pouquinho mais esse tema, que é tão rapidinho, né, que eu falo, né? Então, as perguntas servem para isso. Tá? E dessa vez tem um pouquinho mais perguntas. Não se preocupem, eu vou falar aqui, né, essas perguntas, mas depois vocês vão receber elas por escrito. Então, a primeira pergunta é: de que maneira meus pensamentos e sentimentos estão afetando minhas decisões? Outra pergunta é: sei quem quero ser? E como seria essa pessoa que eu quero ser? Existe algo que eu possa modificar para que as minhas decisões sejam mais assertivas e que eu seja cada dia mais a pessoa que eu quero ser? Quanto estou disposto a mudar para ser melhor? E para isso eu preciso saber que coisas eu tenho que mudar. E quais sacrifícios estou disposto a fazer, né? Para me tornar a pessoa que eu quero ser, mas mais importante, me tornar a pessoa que Cristo quer que eu seja, ok? Então, boa reflexão para vocês. A gente se vê, então, no segundo tema desse módulo. Um abraço.